Evangelho segundo João, capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor ou agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora vem comigo lá para o finalzinho do Novo Testamento, primeira epístola de João, já bem pertinho do Apocalipse. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas vos escrevo a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, fala conosco. Amém. Podem sentar, amados, por favor. Eu quero falar um pouco com os irmãos sobre igreja, lugar de vida. Igreja, lugar de vida. Quero começar lembrando aos irmãos, nos últimos meses, em algumas ocasiões eu levantei com os irmãos sermões e questões acerca da igreja, sua estrutura, sua natureza, seu papel, seu desafio. É preciso pensar em que tipo de igreja somos, que tipo de igreja queremos ser. Não voltando Jesus nos próximos 50 anos, 30 anos, qual é a igreja que os nossos filhos irão congregar? Que tipo de pastores, líderes eles serão? Como eles lidarão com a vida cristã? Que tipo de cristãos serão? Vivemos alguns fenômenos relacionados à igreja. Um deles é o fenômeno dos chamados desigrejados. São pessoas que querem Cristo, mas não querem a igreja. Amam a Cristo, mas não amam a igreja. Eles creem no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais, mas não querem vínculo com a igreja. Existe um outro fenômeno dos desagregados. Sou igreja, vou à igreja, mas não estabeleço vínculo com nenhuma das igrejas onde eu vou, porque eu quero ser livre. Eu não quero ter que responder a autoridade qualquer. Existe um outro fenômeno chamado de o fenômeno do evangelho de produto. O que é o evangelho de produto? Cada igreja oferece algo. Em uma você vai para viver experiências de libertação. A outra cuida só de empresários e homens de negócios. A outra trata só de casamentos em crise. Então é mais ou menos assim: se eu quero resolver meus problemas financeiros, segunda-feira eu vou no culto de empresários na igreja X. Se eu quero resolver meus problemas conjugais, quarta-feira eu vou na terapia de casal na igreja Y.
Se eu quero libertação e quebra de maldição, então sexta-feira eu vou no culto do Cuspe Santo, no Rancho dos Profetas. E cada dia as pessoas vão a uma igreja sem se vincularem a nenhuma e sem se comprometerem com nenhuma. Vocês estão me ouvindo bem? Quando eu viajava muito, toda semana eu pregava em lugares distintos, e muitas vezes em 4 ou 5 lugares numa semana. Já me ocorreu de eu tomar café na Bahia e almoçar em São Paulo e jantar no Acre. Uma certa feita, o pastor Miguel, que cuidava da minha agenda, me colocou para pregar sexta-noite em Rio Branco, Acre, e domingo pela manhã em Itapema, Santa Catarina. Eu falei com ele: eu vou colocar o mapa do Brasil na tua sala, porque você faltou na aula de geografia. Porque estar sábado à noite no Acre e domingo pela manhã em Santa Catarina é simplesmente um malabarismo. Nesta época eu tinha um problema intestinal crônico. Tudo e qualquer coisa que eu comia me fazia mal. Eu ia a médicos e fazia exames e não se resolvia. Quando as minhas viagens reduziram e ganharam um certo equilíbrio, o problema que eu tinha passou. Conclusão: o meu organismo não tinha rotina. Eu tomava café num lugar, almoçava em outro, jantava em outro, toda semana um tempero diferente, em regiões diferentes do Brasil. Muitas vezes pegava fusos horários de 5, 6 horas de diferença, não tinha equilíbrio, não tinha rotina, portanto eu ficava doente. Quando você não define a mesa onde você vai comer, e você come de toda a mesa e de qualquer mesa, em vez de te alimentar, isso te adoece. Como igreja, nós precisamos ter vínculo, base, lugar, saber qual é a mesa que nós estamos comendo. Vocês estão me entendendo? Digam amém. Diante disto, eu tenho feito alguns questionamentos e o Espírito Santo tem me incomodado bastante acerca da igreja. O que é a igreja, afinal? Paulo diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. No outro texto ele diz que a igreja é a lavoura de Deus. O Senhor Jesus diz que como igreja, vós sois, nós somos sal da terra e luz do mundo. O papel do sal é estabelecer padrão, é preservar, é conservar. Na Idade Média teve um período que o sal era mais caro do que o ouro. Os soldados eram pagos, os seus soldos eram pagos com sal. Daí vem a palavra salário. Quando Jesus diz, vós sois sal, ele está dizendo, vocês são padrão, ponto de equilíbrio. Depois ele diz, vós sois a luz do mundo. Experimente estar perdido numa estrada desconhecida, à noite, sem saber que direção tomar, e no meio do nada você vê um facho de luz, e então você vai entender a importância da frase, vós sois a luz do mundo. Jesus está dizendo, o mundo está perdido, e a igreja é a referência para que eles se encontrem. A grande pergunta é, nós estamos sendo referência, conforme Jesus planejou que fôssemos, e que sejamos? Note mais, é preciso pensar na diferença da igreja enquanto organização, para a igreja enquanto organismo. É possível fazer parte da organização e não estar no organismo. Nós temos que entender que para estar na organização basta me converti. Alguns nem isso fazem, se inserem e começam a frequentar os cultos e os departamentos, e automaticamente nós concluímos que eles são igreja. Ou seja, eles podem apenas ser organização e não serem organismo, porque para fazer parte do organismo é preciso haver novo nascimento, transformação, mudança de vida, que só pode ser operada pela eficácia e pela eficiência do Evangelho. Aí nós somos parte do organismo, a igreja como organismo.
Mas isso implica em algumas questões das quais eu vou falar muito rapidamente. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, e comemos o pão, e tomamos o cálice, declaramos que fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, que é a sua igreja. A igreja não é o prédio, a igreja não é a sua estrutura física. A igreja, enquanto organismo, é o templo de Deus, o lugar onde o Espírito Santo habita e testemunha e testifica da presença de Deus em nós. Então a igreja não é o prédio, a igreja é o templo espiritual no qual Jesus habita. A igreja é o corpo de Cristo, ela é a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja de Cristo. Diga comigo, nós somos a igreja de Cristo. Isso implica em compreender que nós estamos arraigados na mesma fonte, entranhados no mesmo caule. Por isso Jesus diz: eu sou a videira e vós sois os ramos. Os ramos são diferentes, estão em posição diferentes ou em posições diferentes, mas estão ligados ao mesmo caule. A fonte de vida é a mesma. Todos os ramos de uma árvore recebem a seiva do mesmo caule, da mesma fonte, do mesmo lugar. O corpo é nutrido pelo mesmo sistema de organismo. O sangue que corre pelo coração, que é bombeado pelo coração e que vitaliza o cérebro, é o mesmo sangue que vai aos dedos, que vão aos pés. O corpo é um só. Diga comigo, o corpo é um só. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo de número 5, diz que ainda que sejamos muitos membros, somos um só corpo em Cristo Jesus. Na igreja não somos reconhecidos enquanto igreja por títulos, posição social e status econômico. Nós somos família, nós somos irmãos, comprados pelo mesmo sangue, nutridos pela mesma fonte de vida, habitação do mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Porém, para que a igreja seja vida, é preciso compreender o que João estabelece como parâmetro na sua primeira epístola. Ele diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus está ligado a Cristo, recebe vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Não é possível ser corpo de Cristo sem ser igreja. Desculpa. Se você sair em Feira de Santana qualquer noite dessas e se deparar na Getúlio Vargas uma perna andando sozinha, o que você faz? Dá boa tarde? Você gosta de praticar Cooper, andar de bicicleta, na noite, tarde da noite as pessoas pedalam bicicleta. Que tal você pedalando bicicleta 11 horas da noite, meia-noite, lá no extremo da noite, e você se depara com uma mão andando sozinha? Por que isso? Porque membros do corpo não andam separados do corpo. Se aparecer um membro do corpo sem estar ligado ao corpo, é assombração. Você não pode ser membro do corpo de Cristo e ignorar a igreja, porque a igreja é o corpo. Entretanto, isso implica em pelo menos 4 aspectos, dos quais eu vou falar rapidamente. E o primeiro aspecto é comprometimento. Os membros do corpo são comprometidos com o corpo. As minhas mãos são comprometidas com os meus pés. Todo o corpo funciona em função
com o perdão da redundância, de fazer com que cada membro seja nutrido. Todos os membros do corpo precisam receber oxigênio, sangue, vida, para que não entrem em estado de putrefação, porque aquele membro do corpo que não receber nutrientes, oxigênio, sangue, entra em estado de morte. Pessoas que frequentam a organização, mas não são membros do corpo, estão no lugar da vida, mas estão mortos, porque não estão ligados ao corpo de Cristo. Por isso o Senhor Jesus em Lucas 9:23 diz: se alguém quiser vir após mim. Eu acho esse versículo um desaforo de Jesus, porque em outras palavras ele está dizendo: não estou mandando ninguém vir, ninguém é forçado a vir, se quiser. Mas se você quiser vir, negue-se a si mesmo. O que Jesus está dizendo é: no corpo, na igreja, não cabe individualismo, não cabe egocentrismo. Se você é corpo, aquilo que você faz nutre alguém, porque nós somos os membros do corpo que é um só, cuja cabeça é Cristo. Nós vamos encontrar a igreja primitiva tão envolvida, tão engajada, tão consciente desse princípio, que Atos capítulo 2, versículo 45 diz que eles tinham tudo em comum, porque havia comprometimento. O que muita gente tem feito? Tem muita gente indo à igreja como vai na churrascaria, como vai na hamburgueria. Comprou, comeu, pagou. Pouco me importa quem vai lavar os pratos ou arrumar as cadeiras depois que o estabelecimento fechar. Por quê? Porque eu sou cliente e eu paguei. Entretanto, a igreja não é um mercado, a igreja não é uma loja, não é uma pizzaria. Deus não é pizzaiolo. O pastor não é um entregador de pizza, e você não é um cliente. As pessoas ofertam e são dizimistas, meio com a sensação de que estão pagando pelo que receberam, pelo que comeram, pelo espaço que ocuparam. E aí elas dizem: eu oferto e eu sou dizimista, mas aquilo que os pastores dizem que vai haver prosperidade não acontece na minha vida. Por quê? Porque eu oferto e sou dizimista, lamentavelmente, sem a consciência de adoração. A minha consciência de alguém que está pagando pela fatia da pizza que comeu. Final do culto eu vou embora, e cada um que cuide de si. Eu não me importo com quem sentou na mesa do meu lado, eu nem conheço. O que está faltando? Comprometimento. Essa pessoa estranha sentada do meu lado faz parte do mesmo corpo do qual eu faço parte. As minhas duas orelhas nunca se viram, entretanto elas fazem parte do mesmo organismo. Eu provavelmente nunca mais vou conseguir colocar o pé na minha cabeça. Por que nunca mais? Porque quando eu era criança provavelmente eu consegui, mas agora, se eu forçar, vai parecer uma máquina em cima de um pacote de creme cracker. Vai estalar tudo. Entretanto, apesar de o meu pé não alcançar a minha cabeça, faz parte do mesmo corpo. Diga para o seu vizinho, por favor: eu e você somos um em Cristo. Eu e você somos um em Cristo. Isso é ser corpo. A pessoa que está do meu lado não pode ser um estranho na casa. Ainda que nós não nos conheçamos, nós nos identificamos, porque somos ligados ao mesmo corpo. A minha pergunta é: como anda o teu comprometimento com a igreja? Você já entendeu que você não é cliente, que você é membro do corpo?
Então, para que a igreja seja lugar de vida, os membros do corpo precisam estar comprometidos com o funcionamento do corpo. Se comprometa. Pare de ser frequentador de igreja como cliente de hamburgueria. Se comprometa com o corpo, se comprometa com a causa, se comprometa com o evangelho, se comprometa com Jesus, se comprometa com o reino, se comprometa com a família da qual você decidiu pertencer. Segunda implicação em ser corpo e em fazer parte da vida da igreja: fé. Diga comigo, fé. Mas sabe o que eu estava observando, irmãos? Para a igreja primitiva, a fé, antes de ser um agente causador de milagres, vou repetir, a fé, antes de ser um agente causador dos milagres, era o corpo das doutrinas fundamentais às quais eles estavam submetidos. A igreja moderna decidiu que fé é agente de milagres. Tanto é que se você não é curado, a gente diz, faltou fé. Se uma família está em destroço, em luta, um casal está em crise, e a mulher ou o marido está lutando por restauração, e a coisa não melhora, se diz, não está melhorando porque você não tem fé. Aprendemos a jogar sobre as pessoas o jugo do fracasso por não terem alcançado o que pretendia, atribuindo a elas incredulidade. E alguém até diz que se não tem mais milagres é porque falta fé. E a minha pergunta é, será? Vou citar um texto que essa igreja deve conhecer de cor, e se não conhece de cor eu vou pregar de novo 46 semanas sobre o mesmo versículo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitos sinais e prodígios se faziam por intermédio dos apóstolos. Note o seguinte: a igreja primitiva, antes de fazer milagres, influenciava de 5 maneiras. Vou repetir, a igreja primitiva, antes de fazer milagres, influenciava de 5 maneiras. Atos 2, 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, influenciavam pelo ensino. E perseveravam na comunhão, influenciavam pelo relacionamento. E perseveravam no partir do pão, influenciavam pela solidariedade. E perseveravam nas orações, influenciavam pela espiritualidade. E perseveravam no temor, influenciavam pelo testemunho. Então muitos milagres e prodígios eram feitos. Observe que os milagres e prodígios não eram resultado exclusivo e isolado da fé. Não da fé como agente causador de milagres, mas da fé como bojo, como conjunto de doutrinas a serem observadas pela igreja. Então é preciso compreender que antes da fé que gera milagres, é preciso haver a fé que gera obediência. Quem aqui tem fé? Levanta a mão. A fé que gera milagres. Levanta a mão. Ok. Quem não tem nenhum problema? Levanta a mão. Mas você não tem fé? Então note que problemas não são a denúncia da ausência da fé. Até porque aquela pessoa que é curada pela fé. Mas aquela pessoa que apesar da enfermidade continua adorando a Deus, celebrando a Deus, é uma pessoa que pela fé continua adorando a Deus apesar da enfermidade que enfrenta. Aquela pessoa que conseguiu vitória na sua família, resgatou seu lar, ganhou seu filho para Cristo, é uma pessoa de fé. Mas aquela que apesar do problema conjugal, apesar da crise em casa, apesar do filho da dificuldade, continua adorando a Deus e cantando, e ela chega aqui na igreja na hora do culto e canta: te louvarei, não importam as circunstâncias. Isso também é fé. Provoca seu vizinho e diz para ele: adorar na luta também é fé. Note
que nós precisamos entender que se tornar igreja, corpo de Cristo, lugar de vida, é ser movido pela fé que não depende das circunstâncias. Agora diga comigo assim: Senhor, diga: Senhor, eu creio. Se o Senhor fizer o que eu estou pedindo, eu creio. Se o Senhor não fizer o que eu estou pedindo, eu creio. Por isso que o compositor diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, mas se não der, continua sendo Deus. Isso é fé. Então, ser corpo, ser lugar de vida, é viver por esta fé. E sabe o que é interessante? Quando o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, 24 e 25, diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação, como é o costume de alguns, ele diz que um dos propósitos de congregar é edificar na fé, mutuamente, uns aos outros. Ei, olha para mim, a tua fé me edifica. A tua fé me toca, porque nós somos nutridos como corpo. Terceiro, ser corpo, ser igreja, implica em generosidade. Generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar o seu interesse em função do outro, ou em função de outrem. O corpo é generoso com os seus membros. Quando o dedo fere, o organismo libera substâncias e nutrientes para gerar cura no dedo que se feriu. Se nós somos corpo, quando um de nós é ferido, nós liberamos nutrientes, elementos, vitamina A, para que aquele que está sangrando seja curado. Ou isso não é corpo? A Bíblia Sagrada trata da questão da generosidade de maneira tão plena, que o próprio Deus se manifesta com generosidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu o quê? Deu quem? Seu único filho, seu unigênito, único gerado. Isto é generosidade. No Antigo Testamento, generosidade era um princípio que foi inserido na lei como mandamento cerimonial. E é interessante que a generosidade não está no decálogo da lei moral, está na lei cerimonial, porque generosidade é culto. Generosidade é forma de manifestar Deus. É o testemunho da vida de Cristo produzida em nós e transbordando para outros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículos 7 e 8, diz: porque pela graça sois salvos, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos obra sua, feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Preste atenção, você foi criado em Cristo para fazer o bem. Diz aí para o seu vizinho: você foi criado em Cristo para fazer o bem. Aí está o poder da vida cristã. Aí eu vim para a Santa Ceia, eu queria um culto de movimento, um culto de mover. Deus está movendo. Ei, se o movimento não gera transformação, então não foi Deus quem se moveu.
Nossa mentalidade tem que mudar pelo mover do Espírito. Nossa perspectiva de vida cristã tem que mudar. É preciso desenvolver generosidade na nossa vida cristã e espiritual. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, capítulo número 8, capítulo 9 e capítulo 10, Paulo orienta a igreja sobre generosidade. E ele diz aos irmãos de Corinto que os crentes da Galácia rogaram, suplicaram o privilégio de ajudar os irmãos que na Judéia estavam passando dificuldade. E Paulo diz assim: eu sou testemunha de que eles fizeram mais do que podiam fazer, doaram-se a si mesmos. Isso é generosidade. Muitas vezes na igreja o que falta é essa generosidade, que é a capacidade de nutrir o outro, de levantar o outro, de estender a mão ao outro, de fortalecer o outro, de investir no outro, porque nós somos um corpo. Cada um que padeça a sua dor, porque eu também tenho a minha. Mas isso é individualismo que não corresponde com a estrutura e a funcionalidade de um organismo. Tem alguém aí? A igreja é corpo, é lugar de vida. Eu já disse aos irmãos, eu estava vindo de Recife uma certa feita, e quando o avião pousou em Salvador, era uma escala, iria continuar para São Paulo, e eu estava no fundo da aeronave. Lá na frente ficou em pé um pastor. Ele mora nos Estados Unidos da América há mais de 50 anos, já fez cruzadas em mais de 100 países, já é um senhor de seus quase 80 anos, e eu o admirava de longe, mas não tinha proximidade, e eu teria dificuldade de me aproximar dele para falar. Dificuldade por quê? Porque a timidez com a qual eu lido e contra quem eu batalho não me permitiria ir a uma pessoa que não me conhece para dizer: o pai do senhor, tudo bem com o senhor, que prazer, deixa eu dar um abraço. Eu não conseguiria. Então eu fui passando direto, olhando de canto com a minha admiração, e ele fez assim: pastor Josué Brandão. Aí eu voltei, saí do corredor, entrei entre as cadeiras e fiquei conversando com ele. E no momento que eu ia me despedir, ele colocou a mão no bolso, tirou $300 e me deu. E eu disse a ele: não, pastor, por favor, por favor. Ele disse: não interfira na minha colheita. Então ele disse: Josué, quando você decide honrar, você não dá porque o outro precisa, você dá porque o reconhece. Quanta generosidade falta em nós. Mas nós somos igreja, e já vou concluir, nós somos corpo. Nós estamos juntos. A tua luta tem que ser minha, a tua batalha tem que ser minha, e as tuas vitórias também se dizem respeito a mim. O que isso significa? Que quando você vence, eu também celebro, eu também glorifico, eu também adoro, em nome de Jesus. Que a igreja seja lugar de vida. O que caracteriza uma igreja que é corpo, que é lugar de vida, eu concluo, é uma igreja dependente do Espírito Santo. É um culto de celebração da ceia do Senhor. Eu entendo que esse é um culto de chamamento à responsabilidade e à aliança. O Espírito Santo é o nosso guia e consolador. Muitos de nós lida com o Espírito Santo como se ele fosse uma nuvem, uma luz, uma energia boa. É tanto que está na moda, na hora dos louvores, em muitos eventos, as pessoas levantam a mão e ficam assim, ó, chamando energia positiva, dizendo que é o Espírito Santo. Para com isso, o Espírito Santo não precisa disso aqui para se manifestar. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Dê liberdade a Ele para que Ele se manifeste na sua vida. Isso aqui, querido, é um gesto das seitas orientais, invocando ondas positivas para mudar o ambiente. A igreja cheia do Espírito Santo, a igreja dependente do Espírito Santo, é a igreja que invoca o Espírito de joelho, que celebra de pé quando adora e que obedece a sua voz quando vai viver o Evangelho. Aleluia! Nós precisamos depender do Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 15, declara: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus
Estes são filhos de Deus. Jesus declara e João escreve: o vento sopra onde quer. João 3,8. Ouve-se a sua voz. Aleluia. Mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Quem depende do Espírito não decide a viagem. Uma igreja dependente do Espírito é uma igreja que exala a vida, que exala a presença de Deus. Está no ambiente, cura, nutre, confronta, mas fortalece. Paulo escrevendo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, capítulo 1, versículo 14, diz: guarda o bom depósito pelo Espírito de Deus que habita em vós. Diga comigo: ele habita em mim. Ezequiel capítulo 47. O Senhor leva Ezequiel a um vale, e ele diz: o vale estava cheio de ossos sequíssimos. E o Senhor pergunta a Ezequiel: filho do homem, esses ossos poderão viver? Ezequiel diz: Senhor, eu não sei de nada. O Senhor sabe. O que Ezequiel está dizendo é: depende da tua decisão. Se o Senhor quiser, eles podem viver. Diga comigo: se o Senhor quiser. Repete: se o Senhor quiser, haverá vida. Aí o Senhor diz a Ezequiel: profetiza. Profetiza. O que eu estou fazendo aqui hoje à noite? Profetizando. Profetiza. Fala com esse vale de ossos que eu vou lhes mandar carne, nervos, pele. E Ezequiel dizia: eu profetizei como o Senhor me ordenara. E enquanto eu profetizava, houve um vento, um ruído, e cada osso saiu do seu lugar e foi se encaixando ao seu osso. O esqueleto foi formado e veio carne sobre eles, e vieram nervos, e a pele cobriu. E Ezequiel presencia o milagre. Ei, lá, show, aí Ezequiel diz: e o Senhor me disse: profetiza, filho do homem, profetiza ao Espírito, e diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e entra, sopra sobre esses corpos, para que vivam. E Ezequiel diz: e eu profetizei, e o vento soprou e entrou neles. Eu vou repetir: o vento soprou e entrou neles. Diga comigo: o vento entrou neles. Repete: o vento entrou neles. Que vento é esse? Ruach, Espírito. Corresponde a pneuma no Novo Testamento. Espírito, vento de vida. E Ezequiel dizia: eles se levantaram, e era um exército muito numeroso que entrou na cidade. Presta atenção: quando o vento sopra, um vale de ossos se transforma em exército. Quando o vento sopra, a morte vira vida. Quando o vento sopra, o milagre acontece. Quando o vento sopra, o caos se organiza. Quando o vento sopra, a dispersão se transforma em agregação. Quando o vento sopra, Satanás é repreendido. Quando o vento sopra, o lixo é retirado. O vento do Espírito quer soprar na sua vida, soprar na sua casa, soprar sobre a igreja de Deus. Aleluia. Se coloca de pé, por favor. É preciso haver dependência do Espírito Santo. É preciso haver dependência do Espírito Santo. Entender que Ele é a pessoa mais sensível da Trindade. Está debaixo do seu comando, está debaixo da sua orientação.
Espírito soprar sobre a sua igreja. Clame para que o Espírito Santo sopre na tua casa. Clama agora, não espera para depois não. Para que ele sopre na tua casa, na tua família, na tua empresa, no teu negócio. Clame para que o Espírito Santo sopre em Feira de Santana. Clame para que o Espírito Santo sopre sobre a Bahia e sobre o Brasil. Clame. Diz: vem Espírito e sopra sobre os quatro cantos da terra. Há um vento de Deus que vai soprar na sua vida, que vai soprar na nossa vida, que vai soprar sobre a sua igreja. E esse vento vai gerar uma mudança extraordinária. Eu vou repetir: o caos vai se tornar em ordem. Suas mãos se desejar, ajoelhe se preferir, grite se achar melhor, mas esse é o momento que você tem, você precisa, não é uma opção, você precisa que o vento sopre na sua vida e na sua casa. Aponte para o seu bairro e peça ao Senhor para o vento soprar sobre o seu bairro, para o vento soprar sobre a rua que você mora. A igreja, se a igreja não influencia, então ela se torna insípida. Esse é o tempo de um vento soprar. Aleluia. Amigo, e eu estava dizendo para ele, eu acho interessante, por que eu ainda não vim embora para os Estados Unidos? Eu gosto tanto daqui, e eu posso simplesmente arrumar a mala e vir embora. Aí eu disse a ele, nós tínhamos uma igreja na Suíça, registrada, legalizada, ela poderia enviar missionário para residir lá legalmente. E eu disse a ele, eu passei a igreja, não recebi nenhum palito de dente, por isso entreguei como estava, sem pedir nada, de volta. E eu disse a ele, eu poderia ter dito, eu vou pastorear a igreja na Suíça, e eu estaria hoje morando na Suíça. E eu disse assim, eu estou morando em Feira de Santana, gente. Aí eu falei com o pastor, eu não sei o que passa na minha cabeça. Na hora, uma voz ecoou aqui e disse assim, a Bahia é a primogênita do Brasil. O sentimento que eu tive foi, Deus quer fazer algo no nosso estado que Ele não fez ainda. Deus quer fazer algo no nosso estado que Ele não fez ainda. Deus quer fazer desse estado um facho de luz para esse país. Me desculpem, não se ofenda os moradores dos outros estados. Eu estou falando agora de algo que Deus estabeleceu acerca desse estado. Igreja, não deixe a Bahia cair no cativeiro. Não deixe a Bahia cair na escravidão. Não deixe a Bahia cair na nuvem da ignorância. Não deixe a Bahia cair na nuvem do demonismo. É tempo de a igreja baiana se levantar. É tempo de a igreja baiana se erguer. É tempo de declarar que nós somos a primícia do Brasil.